Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai tentar comentar um pouco sobre esse último empate da seleção brasileira com o Uruguai. Não comentei sobre esse jogo ainda, das eliminatórias. É o fim do ano, né? Vamos dizer assim, da seleção brasileira. Vai jogar agora só em abril. E aí a gente teve mais um empate, né? Nessa data FIFA. O Brasil empatou com a Venezuela fora de casa e empatou lá no estádio da Fonte Nova, lá na Bahia, por 1-1 com a seleção do Uruguai. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre esse jogo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like. Isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, foi um jogo que tinha uma certa expectativa de vitória, vamos dizer assim, né? Porque, como eu havia comentado aqui no outro vídeo, teve uma evolução, se a gente comparar lá os últimos jogos, quando o Brasil jogou lá com a Venezuela, apesar do empate, todo mundo comentou, todo mundo viu que houve uma evolução, no sentido de que propôs mais o jogo, teve mais posse de bola, então assim, de certa maneira aquilo ali parecia que tinha uma evolução. E aí, quando chegou esse jogo contra o Uruguai, parece que a gente viu um retrocesso, né? Então, tudo aquilo que havia sido construído parece que não adiantou ali de muita coisa. Aí, vamos dizer, o Uruguai é um bom time? É um bom time, mas assim, se a gente for comparar com o que tem de jogador a seleção brasileira, com o que tem de talentos, eu acho que o Uruguai não chega aos pés. Mas, assim, falando do futebol, né, do que tá ali, como tá organizado dentro de campo, né, o técnico do Uruguai já tá ali há bastante tempo, então assim, eles já têm feito um trabalho muito bom há bastante tempo, né, a seleção uruguaia, o que é diferente da seleção brasileira, que no meu modo de ver tem mais jogadores, tem mais talentos, mas não consegue fazer efetivamente ali os caras jogarem bola. Então, assim, é muito pouco, né, o que apresentou. E ali, durante o jogo, o primeiro tempo ficou 0-0, e ali no segundo tempo o Uruguai começou a criar algumas chances, fez 1-0, e depois que o Brasil tomou 1-0, parece que eles deram uma reagida, assim, deram uma acordada no jogo, e aí o Gerson também, como o gol do Uruguai, né, também de fora da área, acertou um belo chute, fez o gol de empate. Aí o Brasil até tentou crescer ali no jogo, mas a gente via que várias tentativas ali muito dispersas, o time ainda não tem uma certa coesão e isso chega a preocupar, né? O trabalho do Dorival Júnior não tem sido efetivo, não tem sido eficiente e é bom a gente separar as coisas, né? Eu já elogiei aqui o Dorival Júnior várias vezes, como ser humano, como pessoa, como treinador, acho que é um cara muito bacana, um cara muito educado, muito diferente dos últimos treinadores que a gente já viu aí na seleção brasileira. E eu acho que o Dorival ele pleiteou muito o cargo dele na seleção, depois de uma vez que ele deu uma declaração, me lembro dele, ele ainda era técnico do São Paulo, e ele fez uma declaração assim, defendendo os técnicos brasileiros, né, dizendo que não deveria ser técnico estrangeiro, que o Brasil estava muito bem suprido, né, de técnicos aqui e que deveriam escolher um técnico brasileiro. Então foi uma declaração que repercutiu bastante, né, quando ele falou isso, e de certa maneira eu acho que isso aí meio que deu uma projetada nele ali para ficar ali em evidência, para assumir no lugar do Fernando Diniz. E aí, se a gente for comparar também, eu acho que uma coisa interessante para se comentar, o trabalho do Fernando Diniz e o trabalho do Dorival Júnior são trabalhos muito diferentes, no sentido de filosofia de trabalho, né? A forma como que o Diniz enxerga o jogo e a forma como que o Dorival Júnior enxerga o jogo são formas diferentes. E aí meio que a CBF abriu mão, né? Parece que já deixou de lado ali o trabalho do Diniz, vamos dizer, colheu frutos daquilo que o Diniz estava ali plantando, estava tentando implementar, já chutou o balde e já colocou um outro cara totalmente diferente, então começou do zero, né? E aí eu me pergunto agora, né? Será que se o Dorival Júnior for mandado embora, vai começar do zero de novo, né? Então, assim, de forma geral,
não tem sido bom o trabalho do Dorival, não tem uma perspectiva de que vá melhorar ali no ano que vem, né? A gente está vendo aí que não vai ter muitas mudanças, né? A classificação para a Copa do Mundo já está praticamente garantida, porque são muitas vagas aí, né? Mas eu não vejo essa possibilidade de mudança ali no trabalho dele. Comentando ali sobre a CBF, né? A CBF está passando por um momento ali de muita política, né? Ao meu modo de ver, né? Parece que em 2025 vai ter uma mudança de calendário, né? E eu digo isso porque, na minha opinião, tudo isso impacta a forma como que a seleção brasileira está jogando, porque essa questão que está acontecendo extra-campo, de certa maneira, influencia ali no dentro de campo, né? Principalmente na organização das coisas, né? Então a CBF vai dar uma mudança no calendário para 2025, ela vai meio que achatar ali o campeonato estadual, mas vai acontecer da mesma forma e o campeonato brasileiro vai começar mais cedo. Tudo isso porque no ano que vem tem aquele Mundial da FIFA que vai acontecer lá nos Estados Unidos. E aí, um outro fato ali importante sobre a CBF que a gente tem que destacar é o seguinte, né? Só para entender e contextualizar, o presidente da CBF ele é eleito pelos diretores de federações estaduais, né? Então, no Brasil, a gente tem 27 federações que elegem o presidente da CBF em votação. E tem uma situação que acontece aqui, é que os presidentes dessas federações recebem não sei se é mesada ou se é por ano, mas eles recebem uma quantia em um valor da CBF, né, ali sempre, né, durante a vida inteira, eles sempre receberam esse valor, essa ajuda. Então, meio que eles já são ali, meio que fechados ali com a CBF, né. E aí tem um outro fator, né, que o Edinaldo fez uma mudança no estatuto, que no final das contas pode deixar ele ali como presidente até 2034, né. Então, assim, eu acho isso uma coisa absurda, né? Assim, você vendo de longe, né? Pode até ter alguma explicação plausível para isso, mas é algo assustador, né? O cara ficar ali no poder por tantos anos e essa mudança de estatuto ele venceu lá dentro, na CBF, né? Eles chamam uma reunião do conselho, né? Às pressas, assim, e isso foi aprovado por 27 votos a 0. Ou seja, todas as federações estão fechadas ali com o atual presidente da CBF. Então, de forma geral, a gente não vê muita perspectiva de mudança nos bastidores ali no que acontece na CBF. E a gente viu essa semana ventilar muito a ideia do Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno confirmando que ele tem vontade de assumir ali a Confederação Brasileira de Futebol, né? A CBF, e tem planos para isso, né? O que não vai ser fácil, porque ele precisaria, né? Teoricamente, porque nessas coisas aí tudo pode mudar, né? Mas eu acho que pelo atual estatuto ele precisaria ali de apoio de pelo menos 8 federações, né, de estaduais e pelo menos 5 clubes, né? Então, os 5 clubes eu acho que seria mais tranquilo, mas essas federações talvez já seria mais complexo. E mesmo que conseguisse o apoio dessas federações, ele teria que concorrer ali numa eleição onde todas as federações já estão fechadas aí com o atual presidente. Quer dizer, de forma geral, a democracia lá na CBF é algo que é muito raro, né? Esses presidentes aí que são eleitos já são eleitos debaixo de um grande conchavo, de uma grande resenha ali entre eles, né? Um acordo político ali entre eles. Então a gente vê que o processo não é muito democrático, né? Então se o Ronaldo tiver esse interesse, ele vai ter que articular bastante politicamente para que consiga assumir isso. Bom, voltando aqui para o futebol, na minha maneira de enxergar, eu acho que o Brasil vai se classificar ali para a Copa do Mundo de 2026, mas vai chegar lá como figurante, né? A seleção brasileira já não coloca medo ali em mais ninguém, apesar de ter grandes jogadores. Haja vista as últimas Copas do Mundo, né? Foi eliminada pela Croácia e pela Bélgica, né? Duas seleções que a gente pode chamar aí até de emergentes assim, no futebol, no sentido de que não são grandes seleções, né?
A Bélgica tem montado times bons aí há bastante tempo, a Croácia também tem geração boa de jogadores, ali no leste europeu eles têm tradição de jogar futebol e tal, mas são seleções ali do segundo escalão, né? Então, assim, isso aí já tem sido recorrente, né? Então a gente vê que, de certa forma, não vejo muita perspectiva de ter uma campanha melhor do que nesses últimos 2 anos aí, quartas de final da Copa do Mundo. Isso aí, na minha opinião, é o teto que essa seleção poderia chegar. E aí a perspectiva que eu vejo de mudança, né, seria o Ronaldo assumindo em 2026, trazendo ali, né, o Pep Guardiola, né, que inclusive renovou lá com o Manchester City essa semana também, mas pensando num projeto para 2030. Então, assim, com o atual momento aí, eu acho que nada muda, né? Mais um empate aí com o Uruguai, o Brasil vai se arrastar até o final ali dessas eliminatórias, vai se classificar, mas não vejo como candidato a título para 2026. Muita gente tem falado que o Dorival pode cair, né? Que o próximo jogo da seleção será só em março, né? Março, abril de 2025, né? O que eu acho que pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Mas a princípio não tem nada certo ali, o Dorival continua realizando ali o seu trabalho. Seria meio que loucura ali também da CBF, né? Só se tivesse uma pressão ali externa muito grande. Bom, então essas foram as minhas impressões do atual momento aí da seleção brasileira, né? Empate com o Uruguai, péssimo resultado, né? Assim, do ponto de vista da tabela até razoável, mas assim, do ponto de vista esportivo, um péssimo resultado. E a gente está vendo o público que foi lá na arena não foi um público máximo, né? A CBF colocou ingressos a valores muito altos e isso tem mostrado também que tem uma certa desengajamento, né? Não sei se existe essa palavra, em relação à seleção brasileira. O público já não enxerga com bons olhos como já acontecia em outros anos, né? Então, pela primeira vez em muito tempo a gente viu o estádio vazio aqui no Brasil em jogo da seleção. Em virtude do mau futebol, do preço alto dos ingressos, né? Uma série de coisas, mas de fato está acontecendo. Bom, então essas foram as minhas impressões. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião sobre o atual momento da seleção, se o Dorival vai chegar, se o Ronaldo seria realmente uma boa opção aí para assumir a CBF e mudar os rumos do futebol brasileiro. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.